Você é econômico no tempo porque Sua Excelência Senador Armando Monteiro poupou muito do nosso trabalho. Da proposta anterior apresentada pelo senador Armando a este novo substitutivo, eu quero aqui fazer primeiro um reconhecimento, senador. Houve um considerável avanço, principalmente porque tenta enfrentar e resolver somente uma questão, que é a questão do financiamento de campanha em relação ao ano que vem. Então, eu quero aqui, presidente, cumprimentar Vossa Excelência, senador Armando, pelo esforço que fez e por ter resumindo e tratando somente a questão do financiamento, também facilita não somente a compreensão, mas facilita as posições aqui nesse plenário. Embora, e aqui eu quero reiterar e cumprimentar também o esforço de Vossa Excelência em ter alterado a proposta do formato que estava anteriormente. No formato anterior, que estabelecia um teto de financiamento de até 50% dos recursos destinados à emenda de bancada, isso representaria, conforme o orçamento, a lei orçamentária deste ano, algo em torno de 6,7 bilhões. Me parecia claramente inadequado, inclusive seria um fundo de financiamento muito maior do que aquele apresentado pela Câmara dos Deputados. Da nova proposta, continua a atingir as emendas de bancada, desta feita estabelecendo um novo teto de 30%. Embora represente um valor menor que o anteriormente apresentado, agora um valor que chega, segundo o orçamento deste ano, a algo em torno de 2 bilhões de reais, mas continua trazendo um problema que considero grave, senhoras senadoras e senhores senadores, que é a utilização e a transferência de recursos públicos do orçamento para financiamento dos partidos. Me parece grave porque a dramática situação em que a classe política está, senhor presidente, não me parece adequado nós fazermos qualquer tipo de transferência de recursos orçamentários. E me parece mais grave ainda por uma circunstância. Me permita assim, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Em alguns estados como o meu, emenda de bancada é recurso fundamental, é o recurso que hoje tem de investimento parte da União. Eu não tenho condições alguma de voltar ao meu estado dizendo que tirei 1% de recursos de emenda de bancada, quer seja 1%. No meu estado do Amapá, o senador Capiberibe sabe disso, são os recursos da emenda de bancada que estão completando a obra do Aeroporto Internacional de Macapá, que está há 14 anos parada. São os recursos da emenda de bancada que estão construindo um hospital, o maior hospital do estado, o Hospital Universitário, indispensável para o exercício de um curso, senador Caiado, de medicina em meu estado, que será o maior hospital do estado, está sendo construído com recursos dessas emendas de bancada, que são as mais democráticas emendas, que não são emendas designadas individualmente pelos parlamentares, são emendas destinadas coletivamente e que são indispensáveis, principalmente em estados onde tem o completo esquecimento da União de Investimento Público. É o caso do Amapá, é o caso de Roraima, do Acre e de Rondônia. Não tem condições nenhuma de se tirar um centavo sequer desses investimentos. Sob qual alegação nós vamos dialogar com os cidadãos do Amapá, com os cidadãos brasileiros, que tiramos recurso de investimento nessa área para destiná-lo à campanha eleitoral seguinte? Mais que inadequado, senhor presidente. É um hiato entre aquilo que está pensando esta casa e o que pensa o cidadão lá fora. Como eu voltarei lá no meu estado e direi lá para os cidadãos que vai ser limitado o próximo repasse dos recursos para construir
o Hospital Universitário do nosso estado, governador Papaléu, senador, membro dessa casa que já foi, que está aqui presente, imagine como nós voltaríamos lá e diríamos ao cidadão que, ao invés de ter a integralidade dos seus recursos de emenda de bancada, 30% desses recursos iriam ser tirados para ser gastos por nós em campanha. É um hiato, é totalmente... E não tem ninguém que aceitaria isso, não tem um cidadão que aceitaria isso, principalmente na condição em que nós, nas condições em que nós, políticos, em que a classe política lançou no país atualmente. Por conta disso, senhor presidente, não vejo como nós aprovarmos esta proposta. Nós temos que discutir, e aqui vamos apresentar uma proposta substitutiva, não tendo o número pré-requisito para apresentar, dialogo com a proposta apresentada, substitutiva apresentada pelo senador Caiado, vamos reduzir o horário às inserções partidárias, vamos extinguir o horário partidário, que nesse aspecto tem um acordo com o senador Armando Monteiro, vamos extinguir as inserções no horário eleitoral, vamos encontrar outras fontes e vamos concretamente reduzir o custo de campanha. Além disso, senhor presidente, no projeto persiste um problema de origem. O problema de origem reside no fato que não está amarrado claramente à distribuição dos recursos desse fundo que vamos constituir. Isto leva a uma clara discricionariedade por parte das cúpulas partidárias. Nós sabemos o desvirtuamento que é no país hoje do sistema partidário brasileiro. Nós temos 35 partidos, a ampla maioria deles de aluguel, senador Renan. Nós sabemos que boa parte dessas cúpulas partidárias são verdadeiros cartéis partidários em que não tem nenhum critério de democracia interna. Já foi assinalado isso aqui, nessa tribuna, pelo senador Renan Calheiros. Não existe, e o senador Renan Calheiros me permita o uso do vosso nome, é senador do maior partido do país. Então eu tenho um testemunho concreto que não tem nenhum critério democrático na distribuição desses recursos. Esses recursos, via de regra, são cartéis partidários, que fazem a distribuição dos recursos a seu bel prazer. Então nós vamos criar um fundo, senador Otto, com recurso público, tirar recursos de emenda, que são recursos de investimento em saúde, educação, que não seja em saúde e educação, de investimento em infraestrutura, em estados que estão em desenvolvimento. Vamos lançar esses recursos para nós, políticos em período de campanha, e sequer vamos estabelecer uma regra de transparência de como as cúpulas partidárias vão distribuir esses recursos, nenhum critério de transparência, de fiscalização, ficando a bel prazer das cúpulas partidárias fazer a distribuição desses recursos. Senhor presidente, me permita, com todo respeito e com todo o esforço que foi feito para ter um melhor texto aqui apresentado, é uma matéria que nós não podemos, este texto apresentado, embora tenha melhorado em relação ao anterior, mas continua sendo inadequado para ter o nosso voto favorável. Iremos apresentar um substitutivo, dialogando inclusive com a proposta apresentada pelo senador Cristóvão e com outras propostas aqui que foram apresentadas, e, no limite final, votaremos no destaque que foi apresentado em contrapartida a esse texto original. Era o que tinha, senhor presidente.